Hello galerinha, aqui é a Selma e se você é novo aqui, seja bem-vindo nesse canal de assombrações, coisas sobrenaturais, paranormais e inexplicáveis. E hoje eu vou falar sobre o famoso caso da assombração de Amityville e a investigação que foi feita por Eddie e Lorraine Warren. Assim como outras investigações que foram feitas nessa casa assombrada por outras pessoas, outros investigadores e médiuns que obtiveram mais outras informações. Em 13 de novembro de 1974, na pequena cidade de Amityville, Nova York, nos Estados Unidos, Ronald DeFeo entrou num bar chamado Bar do Harry, gritando que seus pais haviam sido baleados e mortos. A polícia descobriu os corpos de 6 membros da família DeFeo, o pai, a mãe e 4 de seus 5 filhos, que eram os irmãos de Ronald. O Ronald alegou que não estava na casa durante os assassinatos e que só descobriu os corpos um pouco antes de chegar no bar do Harry. Depois que os policiais fizeram uma investigação e encontraram a munição de um rifle Marlin calibre 35 no quarto de Ronald, ele confessou o crime. Após um longo julgamento, Ronald DeFeo foi considerado culpado pelo assassinato de sua família. Ele foi condenado a 6 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Mas nunca houve uma explicação sólida de como uma pessoa agindo sozinha poderia tirar a vida de 6 membros da família. Na calada da noite, às 3h15 da manhã, e sem ninguém, nenhum dos vizinhos, ouvirem os tiros sendo disparados, que é o que fez as pessoas no futuro desconfiarem que isso pode ter sido uma influência sobrenatural que Ronald teve naquela noite. E depois de passar de um tempo, no dia 18 de dezembro de 1975, a família Lutz mudou-se para a casa dos DeFeo. Embora tivesse passado apenas 1 ano e 1 mês desde que os assassinatos da família DeFeo ocorreram, George e Kathleen Lutz achavam que a casa no estilo colonial holandês era uma casa adorável e era uma barganha pelo preço de somente $80 mil. E é claro, eles nunca esperaram que tivessem que deixar tudo para trás apenas 28 dias depois da mudança. Um padre católico chegou enquanto a família Lutz desempacotava as caixas da mudança para abençoar a casa da família. Enquanto o padre subia as escadas para o 2º andar, entrando no quarto que anteriormente pertencia a Mark e John DeFeo, ele começou a jogar água benta. E foi nesse momento que uma voz invisível disse para o padre: "Saia." O que ele fez apressadamente. O padre não contou à família Lutz sobre a voz, mas alertou-os: não usem o quarto de cima como um quarto e não deixem ninguém dormir lá. A família então acatou as palavras do padre e transformou o quarto em uma sala de costura. Desde a primeira noite que se mudaram, a família afirmou ter sentido sensações estranhas.
Em poucos dias, a personalidade da família mudou drasticamente. George era atormentado por um frio constante e passava todo o tempo colocando lenha na lareira para se aquecer. George também notou uma mudança em seus hábitos de higiene, estando sempre desgrenhado, não cuidando muito dele mesmo. E a saúde dele e de Kathy piorou drasticamente. A filha dos Lutz começou a passar todo o tempo no quarto brincando com uma amiguinha imaginária. Ela a descreveu como uma porca de olhos vermelhos chamada Jodie, que conseguia transformar não apenas a sua forma, mas o tamanho, às vezes sendo maior do que a própria casa. Jodie também afirmou que não poderia ser vista por ninguém, a menos que ela quisesse. Odores misteriosos e desagradáveis emanariam de diferentes locais da casa. Manchas pretas apareceram nos vasos sanitários e nas cerâmicas do piso. Kathy foi tocada por uma força invisível e uma substância gelatinosa verde aparecia por toda a casa. Centenas de moscas apareceram na sala de costura, apesar de ser inverno. George acordava todas as noites às 3h15, o que coincidia com o horário em que a polícia achava que os DeFeos foram assassinados. George também acordou uma noite e viu a sua esposa se transformar em uma bruxa de 90 anos. E na noite seguinte, ela começou a levitar sobre a cama. A família Lutz, então, tentou em diversas ocasiões entrar em contato com um padre católico, mas descobriu que os telefones eram cortados sempre que tentavam ligar. Depois de não conseguir que o padre retornasse na casa deles, a família então resolveu o problema por conta própria. Armados com um crucifixo, eles percorreram a casa recitando o Pai Nosso. Um coro de vozes interrompeu em resposta, perguntando a eles: "Vocês vão parar?" E na última noite foi considerada a pior, com batidas e ruídos tão altos quanto bandas de música emanando por toda a casa, móveis se movendo sozinhos e as crianças sendo aterrorizadas. Depois de 28 dias na casa dos DeFeo, a família alegou que não aguentava mais. Eles então pegaram alguns pertences e fugiram da casa, abrigando-se na casa da mãe de Kathy Lutz, que era na cidade vizinha chamada Babilônia. "20 dias após a fuga dos Lutz, os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren foram chamados por Marvin Scott, um repórter do Canal 5 de Nova York, que cobriu a história de Amityville e trabalhou em uma investigação anterior com os Warrens. Uma equipe de repórteres, investigadores e parapsicólogos foi reunida por Ed Warren e se reuniram na casa do endereço 112 Ocean Avenue. A família Lutz se recusou a entrar novamente na casa durante a investigação. Durante a investigação, Ed foi fisicamente empurrado para o chão, enquanto usava alguma provocação religiosa no porão. Lorraine também foi dominada pela sensação de uma presença demoníaca e foi atormentada por suas impressões psíquicas, visões, dos corpos da família DeFeo deitadas no chão, cobertos por lençóis brancos, e uma sensação de ser fisicamente empurrada para trás. A equipe de pesquisa também capturou a imagem de um espírito que apareceu como um garotinho olhando do segundo andar.
E nesse terreno onde a casa se encontrava, também foi usado por John Ketchum. John Ketchum era um mago negro praticante e tinha uma casa de campo no terreno antes da construção da Casa Colonial Holandesa em 1924. John solicitou que seus restos mortais fossem enterrados naquela propriedade e eles provavelmente permanecem lá até hoje. E os índios Shinnecock também habitaram este terreno, que servia para abrigar os doentes e os loucos. Aqueles que estavam nesse recinto eram deixados para morrer. Os Warrens acreditam que o sofrimento ali havia deixado a propriedade com uma energia muito negativa e uma história sombria. E que uma história tão negativa era um imã para espíritos demoníacos e de baixa vibração. Os Warrens acreditam que essas energias impactaram diretamente a vida tanto dos DeFeo quanto a da família Lutz. Os Warrens recuperaram um punhado de bens terrenos dos Lutz e a escritura da propriedade. Os Lutz venderam os restos de seus pertences e se mudaram para a Califórnia, abandonando a casa. A casa na Ocean Avenue, que já foi comprada por $80 mil em 1975 pela família Lutz, foi vendida por $950 mil em 2010. Não houve mais relatos de atividade sobrenaturais na residência por moradores recentes. E para quem não sabe, o também famoso nos anos 70, o investigador do sobrenatural caça-fantasmas chamado Hans Holzer, investigou também a casa em Amityville no dia 13 de janeiro de 1977. Ele levou com ele a médium Ethel Myers, que durante um transe foi quem falou sobre os índios que estavam ali enterrados naquele terreno. Disse que viu durante o transe o Ronald DeFeo assassinando a família e disse que ele foi sim influenciado por forças sobrenaturais. Assim como Hans Holzer tirou várias fotos da casa. E onde uma das fotos é a famosa foto onde você pode ver um menino que na verdade era um espírito se fingindo de ser um menino, não era um menino que foi assassinado naquela noite trágica. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigada por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa a sua curtida. Muito obrigada por assistir e até a próxima.